Oi, pessoal. Bom, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, voltando à questão do compasso. Por quê? Porque é um dos elementos mais importantes da música. E é a partir dele que as notas e pausas vão ter o seu tempo determinado. Então, a gente não pode ignorar essa importância do compasso para a música. Que nós temos os compassos simples, que nós trabalhamos já em sala de aula. A gente tem o compasso binário, compasso ternário e o compasso quaternário. O compasso binário aqui tem a representação 2 sobre 4. Compasso ternário, 3 sobre 4 e quaternário, 4 sobre 4. Só lembrando, no compasso, o numerador indica quantas notas de um tempo podem ser utilizadas para formar um compasso. O denominador anota que é representada por esse número. Então, no caso aqui, a gente não tem nenhuma mudança. O denominador é sempre o número 4, portanto, as notas nesses três tipos de compasso vão ter o mesmo valor. As notas e as pausas vão ter o mesmo valor, porque o denominador não muda. E é o denominador que determina qual é a nota que vai valer um tempo. Daqui a pouco a gente vai retomar também essa questão dos números que representam as notas musicais. Se todo mundo prestar atenção direitinho, dá para entender legal. Agora é preciso bastante atenção. Aqui nós temos as figuras musicais que representam o som, as notas musicais no caso. E aqui nós temos as figuras musicais que representam o silêncio, porque a música ela é formada de som e de silêncio. Então, as notas musicais representam os sons e as pausas musicais representam o silêncio. Para cada nota, existe uma equivalência em pausa. Ou seja, aqui eu tenho a semibreve, aqui eu tenho a pausa da semibreve, 4 tempos de som, 4 tempos de silêncio. Mínima, pausa da mínima, 2 tempos de som, 2 tempos de silêncio. Semínima, pausa da semínima, 1 tempo de som, 1 tempo de silêncio. Colcheia, pausa da colcheia, meio tempo de som ou um semitom e meio tempo de silêncio. A gente teria outras notas musicais, mas como a gente já vem falando, o estudo é elementar, então vão ficar só esses aqui por enquanto. Bom, feita essa explanação, essa revisão, a gente vai continuar também vendo o tempo das notas e sua significância, sua importância aqui, olha. Nós temos, isso aqui não é uma batata, é uma semibreve, embora esteja parecendo uma batata. Enfim, todo mundo está entendendo. Que eu tenho uma semibreve. O número que representa a semibreve no compasso é 1. Esses números todos aqui não representam o tempo das notas, mas o número que representa a nota em si. Não é o tempo delas, mas o número de representação, que é colocado no denominador do compasso. Tá? Então aqui eu tenho a semibreve. Qual é o número que representa a semibreve? Número 1. Mínima. Número 2. Semínima. Número 4. Colcheia. Número 8. Então aqui, a semibreve tem 4 tempos. Para eu chegar a esse valor de 4 tempos usando mínima, eu vou ter que usar 2, porque a mínima vai ter metade do valor da semibreve. Então, semibreve 4, que é o inteiro, e aqui eu vou ter 2 mais 2, 4. Tá? Aqui eu tenho a semínima, que vale metade do valor da mínima. Ou seja, se a mínima tem 2 tempos, a semínima vai ter 1. E para eu chegar ao valor de uma mínima, eu vou ter que usar 2 semínimas. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Aqui eu vou para a colcheia.
a colcheia vale metade da semínima. Se a semínima vale 1, a colcheia vale meio. Então, para eu chegar ao valor de uma semínima, eu tenho que usar duas colcheias, porque meio com meio, 1. Meio com meio, 1. Meio com meio, 1. E meio com meio, 1. Duas colcheias, portanto, vão equivaler a um tempo, a uma semínima. Então, um tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos, ou seja, o mesmo valor da semibreve. E o número de representação da colcheia é 8. Então, observem, as notas, elas têm um número de representação. 1, semibreve. 2, mínima. 4, semínima. 8, colcheia. E onde é que eu coloco esses números? Para que isso? Eu vou usar esses números no denominador do compasso, para facilitar a escrita também. É uma outra possibilidade. Olha aqui, 2 por 4 é a mesma coisa de 2 sobre uma semínima. Tanto faz eu colocar esse compasso como esse. Agora, aqui eu tenho uma representação mais comum, né? Outro exemplo, aqui eu estou trabalhando com compasso composto. Eu disse a vocês que nós não iríamos trabalhar com compasso composto porque o estudo da gente é elementar, mas eu vou mostrar aqui a vocês para que fique claro que as notas não têm valor fixo. Aqui eu tenho o compasso composto 6 por 8. O numerador está dizendo que eu posso usar 6 notas de um tempo dentro de um compasso. Aí o denominador vai dizer, e a nota que vai valer um tempo é a colcheia. Está aqui, olha. O 8 representa a colcheia. Tanto faz eu colocar essa forma de representação como essa. Porque esse 8 aqui está representando a colcheia. Então, tanto faz uma forma de representação ou outra. Então, aqui a gente vai ter 6 por 8, 6 colcheias, porque essa é a nota que vai valer um tempo. Tá. Aqui eu encontrei, olha, no compasso 2 por 4, a nota que vai valer um tempo é a semínima. Então, se a semínima vale um tempo, a nota que vem depois dela vale a metade do que ela possui. Mas a nota que está acima dela vai ser sempre o dobro. Então, observe. Se aqui vale um tempo, a mínima vai valer 2. A semibreve vai valer 4. Por quê? O dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4. E para baixo, se a semínima vale 1, a gente vai ter a colcheia valendo meio tempo, porque é a metade. Para cima, o dobro, para baixo, a metade. Agora, se eu pego o compasso 6 por 8, no compasso 6 por 8, a nota que vai valer um tempo é a colcheia. Bem, se a colcheia vale um tempo, a semínima vale 2. A mínima vale 4. E a semibreve vale 8. O que vai determinar a nota que vai valer um tempo é o denominador do compasso. E para baixo, teríamos notas? Teríamos. Aqui a gente teria a semicolcheia, a fusa, semifusa. Então, os valores delas iam ser metade do valor da colcheia, que no caso aqui no compasso 6 por 8 é a nota que vale um tempo. Então, um tempo, a semicolcheia vai valer meio. E assim por diante, gente. Então, o compasso, não é difícil entender isso. Só que a gente precisa se concentrar, porque é muita lógica. É lógico, tem que ter atenção para poder entender. Mas não é difícil. A gente só precisa se deter um pouquinho mais, ter mais compromisso para poder entender direitinho o que está sendo explicado. Eu vou passar agora, olha só, não cabe tudo aqui, mas eu vou colocando aos poucos. Antes de eu passar para o exercício que eu coloquei lá em cima, eu chamo a atenção de vocês para isso aqui, tá?
Aqui eu tenho a nota colcheia, como a gente já viu, já está feio e velho de saber o que é a colcheia. Aqui eu tenho duas colcheias individuais, separadas, bem bonitinhas, com as suas partes específicas aí. Mas ao lado eu coloquei um igual e coloquei duas notas ligadas por um tracinho na parte superior, que também poderia vir para baixo, viu? Não tinha problema nenhum. Essas notas aí eu estou colocando que é igual. As duas colcheias aqui equivalem a essas duas notas. É porque aqui também são duas colcheias. Só que essas aqui são colcheias agrupadas. Ao invés de eu colocar duas bandeirolas, eu coloco as duas notas, puxo a haste e lá em cima uno as duas notas com esse tracinho que representa as bandeirolas. Então, tanto faz eu usar as colcheias individuais como agrupadas. Tanto faz entre aspas, porque para a leitura fica muito mais fácil. Leitura e, claro, a escrita também. Fica muito mais fácil você utilizar colcheias agrupadas. Digamos que você usa no exercício 8 colcheias. Se você for colocar bandeirola em cada uma delas, você vai tomar muito espaço, vai ficar ruim de ler e escrever nem se fala. Então, o ideal é você fazer o agrupamento de notas, tá? Quando é possível. Agrupamento de notas iguais. Então, aqui a gente vai ter. Por que notas iguais? Porque você pode fazer esse agrupamento com colcheia, com semicolcheia, confusa, semifusa, que são notas que têm bandeirolas. Eu posso fazer com a mínima? Não, cadê a bandeirola? Não tem nenhuma bandeirola, então eu não faço. Posso fazer isso com a semínima? Não, não posso fazer isso com a semínima. Eu posso fazer com notas que têm bandeirolas. E aí a primeira que nós temos com bandeirola, com uma bandeirola, é a colcheia. Porque existem outras notas que têm também outras bandeirolas, tá? Aqui embaixo, olha só, é o mesmo exercício de cima, é a mesma coisa. Só que aqui eu aumentei o número de colcheias. Aqui eu tenho 4 colcheias e aqui eu também tenho 4 colcheias. Só que aqui eu tenho as colcheias agrupadas. E o tempo dessas é o mesmo tempo das que eu tenho aqui. Olha só, 2 colcheias no compasso simples, um tempo. Mais um tempo, 2 tempos. Aqui eu também, essas 4 colcheias também vão ter 2 tempos. Certo? Então, notas agrupadas, não se tem perda. É a mesma coisa, é o mesmo tempo. Só que quando eu agrupo as notas, eu facilito a escrita e facilito a leitura. Então, é muito mais prático. Agora, vindo aqui para cima, eu voltei, olha só, um exercício que eu preparei para vocês. Na verdade, preparei 2, o superior aqui e esse aqui embaixo. Aqui em cima a gente tem o compasso quaternário, tem uma clave aqui só por costume mesmo, porque eu não tenho a pauta musical, né? Eu não coloquei a pauta musical em nenhum dos 2 exercícios, porque eu não vou fazer exercício melódico, eu não vou ler a altura de notas. Eu vou trabalhar só com o tempo das notas e no segundo exercício com pausa também. Vamos lá. Compasso quaternário, semibreve. Sozinha, preenche os 4 tempos de compasso, barra de divisão. Mínima, vale 2 tempos. Se eu for usar figuras iguais, eu vou ter que usar 2, porque 2 mais 2 são 4. Fechou o tempo do compasso, barra de divisão. Se eu for usar semínima, quiser só figuras iguais, então eu vou ter que utilizar 4 figuras iguais. Aqui estão 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4... barra de divisão. E aí, para finalizar, eu coloquei outra semibreve e a pausa final, que eu já expliquei na outra aula, que serve para indicar que um trecho musical ou uma composição chegou ao fim. Tá? Só usei notas aqui. Agora, no exercício de baixo, a gente vai ter o mesmo compasso, como eu coloquei ainda há pouco, e aí a gente vai ter mesclei aqui, olha, notas com valores diferentes. Um tempo, que é uma semínima aqui. Mínima, 2 tempos. Então, aqui a gente já tem 3.
E eu já expliquei que aqui tem meio com meio 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, barra de divisão. Aqui a gente vai ter, olha só, uma figura de meio tempo, a pausa, aliás, de um tempo, desculpem. Nota de pausa de um tempo. Conta o tempo dela no compasso? Claro que conta. Então ela já engoliu aqui, ó, um tempo do compasso. Uma nota de 2 tempos, que é a mínima, mais uma semínima, que é um tempo. Então, 1 mais 2, 3, mais 1, 4, barra de divisão. Aqui, olha, duas colcheias agrupadas, um tempo, mais um de pausa, 2, mais 2 tempos da mínima, 4 tempos, barra de divisão. E na semibreve, no final, geralmente se usa muito nota longa, né, para terminar um exercício ou uma composição. Aqui semibreve, 4 tempos, pausa, final. Por que os 4 tempos? Porque o compasso é quaternário. Então o compasso quaternário admite 4 tempos. Eu tenho que preencher os tempos do compasso. Epa, mas espera aí, eu vi em algum lugar que o compasso ele era quaternário, mas só tinha 2 tempos ou até meio tempo, logo no começo da composição. Pode? Pode. Mas só que isso aí é outra história, é outra conversa, fica para um outro momento, porque aí eu já vou entrar em um outro elemento musical. Por enquanto, a gente fica com essa explicação de que o compasso determina a quantidade de notas, ou seja, de tempos que vai existir para a formulação de um espaçozinho desse aqui que é chamado de compasso, olha. Até que a pausa, a barra de divisão, ó, ela seja utilizada. Tá? Então, basicamente isso aqui, gente. E aí a gente vai agora passar para o nosso exercício.